todos. Eu espero que vocês aproveitem bastante e conversem com a gente. Estou achando vocês quietinhos, vai ter um momento da gente fazer perguntas, então é interessante que vocês possam interagir com a gente. Boa noite para todos. Então, vou dar início agora ao nosso papo, web papo de hoje, né? Com Profissão Biotech. Então, a Caroline e a Jéssica vão conversar com a gente hoje. Eu espero que seja uma excelente conversa. Como eu havia dito anteriormente, eu vou compartilhar aqui com vocês o link da live no Facebook. Então, quem estiver por aí, a gente teve inscrições quase esgotadas, eu tive que interromper a aprovação das inscrições. Então, já agradeço ao público interessado na parte de biotecnologia. E vou apresentar um pouquinho, falar um pouquinho das meninas e por que elas estão com a gente. Vou ler a apresentação, mas extraoficialmente eu estava comentando aqui com elas que eu coordenava uma disciplina chamada Tópicos em Biotecnologia pela UENF, no âmbito do consórcio CEDERJ. E, por causa disso, muitas das coisas que compartilhávamos com os estudantes eram artigos escritos pela Profissão Biotech. Então, porque a gente considerava com uma linguagem acessível e com informações bastante relevantes e embasadas cientificamente. Então, assim, certamente os artigos de vocês contribuíram bastante e já de agora agradeço pelo trabalho de vocês. Foi bastante inspirador conhecer o Profissão Biotech. Então, para vocês conhecerem um pouquinho da Caroline Salvati, da Jéssica Scherer, tá certo, Jéssica? Isso aí, Scherer. Uhum. Então, a Caroline é biotecnologista e analista de processo no Senai. A Caroline é técnica em Química e bacharel em Biotecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e cofundadora do Profissão Biotech, um movimento que divulga a biotecnologia e busca consolidar o profissional da área. Atualmente, ela está trabalhando como analista de processos no Senai, na área de biologia molecular. E a Jéssica também é biotecnologista e coordenadora do laboratório da Regenera Moléculas do Mar. A Jéssica é bacharel em biotecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cofundadora do Profissão Biotech, e hoje atua como pesquisadora na empresa Regenera Moléculas do Mar, na área de microbiologia, biotecnologia marinha e projetos. Então, meninas, sejam bem-vindas. Eu agradeço desde já por terem aceito o convite da Rede de Pesquisadores e pela parceria que a gente realmente tem sido bastante interessante. Então, todos muito bem-vindos, a palavra é de vocês. Então, Juliana, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, a parceria mesmo, porque o Rede de Pesquisadores tem se demonstrado um parceiro muito leal e importante para a gente, principalmente as próximas etapas que a gente quer entrar. Agradecer o convite. É muito bom vir falar sobre carreira de biotecnologia, uma área tão pouco falada como profissão, mas muito conhecida como ciência. E esse é o papel do Profissão Biotech, é trazer o profissional como em evidência. Mas o profissional não engloba apenas a pessoa formada em biotecnologia. A biotecnologia, por ser multidisciplinar, ela acaba atingindo várias áreas, tendo profissionais de várias áreas atuando junto conosco. Então, vai desde biologia, farmácia, química. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esperamos poder atingir vocês de forma positiva e tenta trazer um pouco mais sobre o que seria a carreira na biotecnologia. Então, a nossa ideia de falar sobre a biotecnologia como profissão é basicamente essa, por não se ter muito conhecimento sobre a área em si, como profissão, né? Então, hoje eu e a Carol vamos falar um pouquinho sobre isso. Falar um pouco primeiro sobre Profissão Biotech, que ele é uma iniciativa que começou em 2016, como a gente estava comentando aqui no começo, que busca consolidar a biotecnologia como profissão e através da produção de conteúdo. Então, nós temos o nosso grande desafio, que é situar essa ciência, que é a ciência do futuro, para o presente, fazendo ela se tornar realidade. Nós temos, então, um site, que hoje a gente tem mais de 150 textos publicados, um e-book,
e a gente tem uma média de 15 mil visitas, visualizações mensais ao blog. Também temos um canal no YouTube, com cerca de 70 vídeos produzidos já, e a gente está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. O Instagram é um pouco recente, a gente não faz nem um mês que a gente está com ele. Quem não segue aí pode dar o convite aí para seguir a gente. O Profissão produz conteúdos semanais e ele é devido aos nossos colaboradores que estão espalhados por todo o Brasil, que fazem esses conteúdos que vocês tanto gostam. Então, Juliana, não somos só nós que tocamos, mas com certeza os nossos colaboradores são fundamentais para o sucesso do Profissão. Vocês podem ver, tem um pouquinho em cada estado aí, a gente ainda quer atingir mais a parte norte e nordeste para espalhar ainda mais pelo Brasil. Falando um pouco sobre as novas carreiras, tem um levantamento feito na Universidade de Oxford, mostrando que 47% das carreiras vão desaparecer, podem desaparecer até 2025. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver um surgimento de carreiras constante, um surgimento de profissões constante. A própria biotecnologia, se a gente for ver 10, 20 anos atrás, não existia uma carreira em biotecnologia. Isso acaba dificultando um pouco quem gostaria de seguir nisso, porque a gente não tem muitos exemplos. Então, acaba que a gente se sente um pouco perdido quando está estudando, tentando procurar um emprego, que a gente não sabe muito bem no que se basear, né? Outro fator que é muito interessante é a questão de que hoje as carreiras estão mudando. Tu não tem mais uma escada, um andar linear. Elas acabam sendo multidirecionais, então a gente pode ir para vários ramos, voltando e ficando nessa de buscar a sua melhor identidade, se encaixando melhor na área que é de seu interesse. Mas uma coisa que é certa são características fundamentais para as carreiras que estão surgindo hoje e provavelmente para as carreiras que vão surgir no futuro. E dentro dessas características, então, a gente destaca algumas que são muito valiosas, como a criatividade, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de otimizar processos, facilitando, assim, os resultados, ter uma capacitação contínua, conseguir ter uma flexibilidade, falando de diversas áreas, não tendo a necessidade de seguir sempre o mesmo trajeto, conseguindo ser flexível, e tudo isso muito ligado à tecnologia. Cada vez mais a tecnologia vem entrando na nossa vida e não tem como fugir disso, principalmente para as carreiras que vão surgir. Bom, então, para falar em carreira de biotecnologia, a gente tem que dizer o que é biotecnologia, né? Como muitas pessoas que estão aqui, imagino que sejam da área de biotecnologia, ela não vai ser novidade, né? Mas a biotecnologia é a utilização de organismos vivos ou parte deles para obter ou modificar um produto ou processo. Essa é a definição da EDC. E é a definição que a gente mais gosta, né? Na verdade, existem várias definições, mas essa que abarca o maior possibilidade de carreira e de atuação da biotecnologia. Na verdade, se a gente for olhar, a palavra-chave aqui dessa definição é utilização, né? Organismos vivos ou parte deles pode ser praticamente tudo que existe, né? Então, a biotecnologia é focada no uso desse conhecimento que a gente tem em várias áreas, como agronomia, biologia, biomedicina, na aplicação desses conhecimentos, né? Então, a biotecnologia está relacionada à área industrial, como, por exemplo, a utilização de organismos, uma levedura, por exemplo, para produzir cerveja. Na área ambiental, existem diversas áreas de atuação, mas a biorremediação é, por exemplo, uma área muito conhecida, né? Que é a utilização também de micro-organismos, ou mesmo, né, a fitorremediação, que é a utilização de plantas para remover poluentes. Na área de agropecuária e alimentos, é uma das áreas bem, assim, muito fortes da biotecnologia, que pode atuar com melhoramento vegetal, pode atuar com melhoramento animal, saúde animal, várias áreas aí dentro, né, da agropecuária.
Em saúde também é uma área muito forte, tanto pela produção de vacinas, como pela, por exemplo, kits diagnósticos, né? Coisas que envolvam a aplicação do conhecimento, dessa ciência que tem acerca das ciências da saúde, né? Na biotecnologia marinha também tem a ver com o conhecimento da biodiversidade e a busca de moléculas de interesse. Pode passar, Gia. Então, no Brasil, em 2007, foi instituída a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia. Foi nesse momento que o governo colocou no papel que estava na hora de começar a investir em biotecnologia. E, claro, já tinha pesquisa na área de biotecnologia, já existiam empresas antes, mas foi a partir dessa época que começou a ter investimentos massivos com esse propósito, né? Então, hoje em dia, nós temos 66 cursos de graduação em biotecnologia, e aí eu falo de várias áreas afins, né? Tanto com o nome de bacharelado em biotecnologia, como engenharias de bioprocessos, de biotecnologia, e até mesmo cursos como química com ênfase em biotecnologia ou ciências biológicas com ênfase em biotecnologia. Isso sem contar os cursos que são, por exemplo, só ciências biológicas, mas que também acabam tendo um viés para biotecnologia. Além disso, a gente tem 65 programas de pós-graduação em biotecnologia, que estão registrados na área de biotecnologia pela CAPES. Então, também, mesma coisa. Por ser uma ciência multidisciplinar, né, ela envolve a área da saúde. Então, uma pós-graduação em ciências da saúde certamente vai ter linhas de pesquisa com biotecnologia. Então, a palavra-chave é multidisciplinaridade, né? O profissional da área, ele tem que entender um pouquinho de tudo, na verdade, porque a área é super ampla, envolve muitas coisas, né? Quando a gente fala de profissional de pós-graduação, ele normalmente já tem um direcionamento dentro do seu projeto de pesquisa, ou enfim, dentro do seu programa em biotecnologia já tem um direcionamento para alguma área. Mas os profissionais de graduação, eles basicamente estudam um pouquinho de tudo isso que está aí, né? Tem que saber química, tem que saber biologia molecular, microbiologia, tem que ter algumas noções de engenharia, né? Ou fazer um curso de engenharia em si, né? Que tem toda essa base matemática de engenharia. Tem que saber biofísica, tem que saber estatística, algoritmos também, a gente vê durante a faculdade. Então, tem que ser multidisciplinar, não tem como fugir. Então, eu sou formada em biotecnologia, né? A Jéssica também, e a maioria das pessoas do profissão biotech são ou biotecnologistas ou engenheiros de biotecnologia em bioprocessos. Também tem biólogo, tem pessoas de outras formações, mas esses são o principal público que a gente tem, e o que todo mundo tem um consenso que existem poucas oportunidades profissionais, que as empresas acabam contratando profissionais de cursos com nome mais tradicionais para trabalhar com biotecnologia, né? Às vezes um engenheiro químico ao invés de um engenheiro de bioprocessos, por exemplo, que as pessoas de biotecnologia acabam seguindo carreira acadêmica porque é o que tem, né? Acaba a graduação, não sabe muito bem o que fazer e acaba indo para o mestrado. Estou falando que é a sensação que a gente tinha, né? Que a gente tinha antes quando começou a profissão biotech, no início desse movimento. E a gente vê também que a população em geral não entendia e não entende o que é biotecnologia, né? Acho que qualquer pessoa que estuda biotecnologia sabe que, olha, é difícil se apresentar para alguém, conhecer alguém novo, porque tem que explicar o que é biotecnologia e a pessoa vai fazer cara de paisagem, né? E mesmo assim, falando de pessoas, né, dentro da universidade mesmo, às vezes eles não têm não sabem que tem um curso de biotecnologia dentro da sua universidade, isso é muito comum. E também a gente vê que a população em geral sente um medo. Pode voltar, já. A população em geral ela sente um medo das novas tecnologias, né? Então a gente vê esses movimentos antivacinas, contra OGMs, e às vezes eles nem têm um fundamento, né? Eles simplesmente são medos porque é uma tecnologia nova e não sei o que não vou provar. E a gente vê, então, um enorme potencial do profissional dessa área ainda não explorado, né? Então, o Brasil está
investindo, né? Hoje em dia muito menos, né? Mas, enfim, tem uma política para desenvolver profissionais na área de biotecnologia, mas esses profissionais chegam lá, não tem, né? Termina a graduação, terminam a pós-graduação e às vezes não tem um direcionamento. Esses talentos estão sendo perdidos. Então, esse era o cenário que a gente via. E pode passar. E daí, para validar se é verdade o que a gente está enxergando, a gente decidiu fazer um levantamento para entender o que os profissionais de biotecnologia estão fazendo da sua vida, né? Para entender se é verdade essas percepções que a gente tinha, né? Que é um consenso geral, assim, entre grupos de amigos. A gente fez esse levantamento, foi ver a Google, formulários do Google, né? E foi todo online. A gente fez em parceria com a Sustec Júnior, que é a empresa júnior da UFSCar de Araras. E a ideia era entender onde as pessoas estavam, que caminho que elas escolheram, se elas estão felizes com o que elas escolheram, e começar a entender se é verdade essas percepções que a gente tem. A gente aplicou esse formulário entre maio e junho do ano passado, e a gente acabou tendo muito mais respostas do que a gente até esperava, né? A ideia não era fazer um formulário com dados estatísticos, mas a gente teve muitas respostas. Pode passar. Tu fala. Então, deixa eu voltar aqui. A gente deixou aqui o link, caso vocês tenham interesse de acessar o relatório final completo. Esse link aqui do Google, vocês podem acessar ele. Então, como a Carol comentou, né, a gente via esse cenário, só que a gente não tinha nenhum dado realmente, não conseguia encontrar uma fonte confiável que nos dissesse se isso era real ou não. Então, a gente resolveu fazer esse levantamento informal, digamos assim, para verificar se era essa realidade mesmo. Então, a gente teve como respondente cerca de 574, envolvendo 39 instituições de ensino, o que acabou sendo um público bem grande, pegando diversas universidades, quase todas as que tinham biotecnologia. A gente se limitou a fazer com os profissionais que tinham a graduação ou bacharel em biotecnologia, tecnólogo em biotecnologia, e as engenharias, sendo de bioprocessos e biotecnologia. Então, nossos maiores respondentes foram dos bacharéis em biotecnologia, a gente teve mais de 400 respostas, e também tivemos engenheiros e tecnólogos. Dentro desses respondentes, a gente fez um panorama vendo o que cada curso tinha seguido após a formação. E aqui a gente pode ver uma diferença, principalmente em termos dos quem faz engenharia, para os que fizeram bacharel ou tecnólogo. Os engenheiros, em sua maior parte, cerca de 45%, foram para o mercado de trabalho, seguido por 31% que foram para pós-graduação. Tem uma parcela de indecisos e uma parcela que empreendeu, cerca de 2%. Já os bacharéis, foi cerca de 63% estavam na pós-graduação. E isso era algo que a gente já via, só que a gente não tinha um dado físico, né? E aqui a gente pôde comprovar isso. Cerca de 21% então estava no mercado de trabalho, e depois temos outras áreas que o pessoal seguiu, tanto o empreendedorismo, que é uma parcela pequena, ou até mesmo pessoas que saíram da área. Os tecnólogos também, como os bacharéis, a maioria foi para a pós-graduação, seguido pelo pessoal que foi para o mercado de trabalho. Então, 67% foi para a pós-graduação e 21% para o mercado de trabalho. E dentro dessas respostas, a parte do mercado de trabalho, a gente teve uns dados bem interessantes, que cerca de 86% dos profissionais graduados que optaram por procurar emprego e ir ao mercado de trabalho estavam empregados no momento que a gente fez o levantamento. E isso vem um pouco contra o que a gente estava esperando, mas ao mesmo tempo
foi um resultado muito positivo e a gente ficou bem feliz com esse resultado. Outro dado que a gente coletou é que cerca de 1/3 dos contratados fizeram estágio naquela empresa antes de entrar, antes de ser efetivados. Então, mostrando aí a importância do estágio como uma porta de entrada para a efetivação, uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Aqueles que não foram contratados em seguida, que se formaram, tiveram um tempo médio de 3 a 6 meses para conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Então, essa média, ela, para quem está na busca de uma colocação, é alta, só que vendo a realidade que a gente estava em 2016, 2017, esse ano mesmo, que está sendo difícil se colocar no mercado de trabalho de diversas áreas, acabou sendo uma média baixa perante o que a gente esperava. Só que, lógico, sempre dá as exceções que, nesse caso, a gente não contemplou, porque essa seria a média, né? Em questão, os profissionais seriam empregados em qual estado? Isso também era um dado que a gente já esperava, que a maioria estivesse localizada em São Paulo, que é um dos grandes eixos da biotecnologia, né? Então, boa parte dos empregos estão em São Paulo, no estado de São Paulo, seguido pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e temos casos de pessoas até no exterior, trabalhando com biotecnologia. E um dado também interessante de destacar é a importância do networking nisso tudo, porque cerca de 47% das vagas, das colocações, foram através de indicações. Então, isso mostra o quanto é importante fazer esse relacionamento, e isso é algo que a gente traz bastante no Profissão Biotech, a importância de ter um bom relacionamento com teus colegas, com teus professores, tentar fazer uma rede de contatos, quanto maior, para facilitar a tua entrada no mercado de trabalho também. Além disso, temos o dado que 36% das pessoas também conseguiram as suas vagas através da candidatura por e-mail ou através do site da empresa. Isso é bem interessante também, mostrando que se torna efetivo isso. Já em menos porcentagem, sites de busca de emprego, 11% teve, a gente pode destacar o Vagas, o próprio LinkedIn, que foram formas de busca de emprego, de colocação. E falando um pouco dos cargos que o pessoal está trabalhando hoje, a gente pode destacar algumas profissões que foram bastante citadas, como biotecnologista pleno, laboratorista, pesquisador cientista, tem pessoal trabalhando como trainee, coordenador de laboratório, analista, sendo mais direcionado realmente para a parte de laboratório, só que bastante direcionado para a parte de pesquisa e desenvolvimento também. Algumas empresas que foram citadas durante o formulário, durante o levantamento, foram a Ambev, a Novozymes, a Dow e a Danone. Sobre a questão da satisfação, cerca de 58% se disseram satisfeitos com o mercado de trabalho, com a profissão que estavam exercendo no momento. 7% se disseram insatisfeitos e 35% parcialmente satisfeitos. E isso se deve muito por um baixo retorno financeiro, muitos destacaram isso, a falta de oportunidades de valorização para desenvolver uma carreira ali dentro, acabar não gostando muito da área de que estava atuando e preferir a área acadêmica. Então, esses foram os principais pontos de quem não estava totalmente satisfeito ou quem estava insatisfeito mesmo com a sua profissão. E aqui a gente trouxe alguns cases de carreira, que foi Jéssica, só um minutinho. Podemos interromper assim só um minutinho? Claro. Para você falar os cases de carreira daqui a pouco? Com certeza. Desculpa mesmo te interromper, mas é que tem muitas questões aqui para vocês. Então, claro, antes de falar dos cases, deixa eu parar aqui, porque depois dos cases eu imagino que vão ampliar muito as questões. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Vou pegar a da Micaele, que está bem
nessa fase agora, ela está perguntando para vocês, Micaele Costa, se vocês já fizeram um levantamento a respeito das empresas de biotecnologia no país, por acaso. Hoje a gente está trabalhando num levantamento mais preciso, na verdade. A gente está vendo algumas parcerias para desenvolver isso. Carol, acho que pode falar um pouco mais sobre isso, né? Na verdade, assim, a gente tem a vontade de fazer esse mapeamento, porque os últimos estudos que tem sobre a área de biotecnologia são de 2011, tem um de 2013, mas o de 2011 ele é mais completo, mais redondinho. E 2011 já fazem 7 anos, né? A gente sabe que a biotecnologia cresceu muito e cresce muito rápido, né? Talvez não tão rápido, mas ela é novo, né? Então tá surgindo startups toda hora. Então já tá defasado esse dado. Então a gente gostaria de ter, não era nem, seria um dado mais para ver o que existe de empresas de biotecnologia, né? Onde é que elas estão, não seria nem aprofundado. O que a gente quer fazer é dar uma pesquisada mesmo para entender onde elas estão. Mas nessa pesquisa a gente só abordou os biotecnologistas, né? Engenheiros, bacharéis e tecnólogos. Aqui a gente tem algumas questões relacionadas ao que vocês tinham falado anteriormente, né? Sobre a questão dessa dificuldade da inserção no mercado de trabalho, por exemplo, nos concursos, né? O pessoal do Facebook está mencionando Agnes, eu não vou saber falar seu sobrenome, Agnes, se você estiver acompanhando aí ainda, me retorna. Agnes Gueleri, acho que é isso. Ela disse que o que acha mais difícil é que não valorizam a graduação em biotecnologia, porque quando há concurso da área de biotecnologia, quase nunca tem incluso a graduação em biotecnologia. E ela completa dizendo que colocam como requisito, por exemplo, biologia e pós em biotecnologia. Muitas vezes, quem tem a graduação em biotecnologia não pode prestar esse concurso. Uma orientação que a gente dá sempre é que esse tipo de caso pode correr recurso, né? Você consegue comprovar que a tua formação pode exercer aquela função, então a gente sempre busca orientar as pessoas a irem atrás tanto de quem está promovendo o concurso, porque às vezes é questão de que as pessoas lá não conhecem. Então, isso é um pouco do Profissão Biotech, é tentar fazer com que mais pessoas conheçam a área e conheçam o profissional para diminuir isso. Isso acontece muito porque hoje a gente não tem conselho, não tem a profissão regulamentada, apesar de estar correndo o processo sobre isso, a gente não tem, então acaba dificultando um pouco, só que o negócio é não desistir, é ir atrás, tentar entrar em contato com o órgão que está fazendo o concurso e, caso passe, sempre tem a possibilidade de entrar com recursos, né? Isso é bem engraçado, porque a gente tem uma política de desenvolvimento de biotecnologia, houve uma expansão do número de cursos, né, na área, e em paralelo, não houve essa divulgação, né, de que existe um profissional a nível de graduação para trabalhar com isso. Então, órgãos públicos, né, um dinheiro público que está sendo investido na formação, né, muitas vezes, né, nem todas as universidades são públicas, mas muitas vezes é um incentivo público para ter esse profissional e daí os próprios órgãos públicos não estão contratando. Mas certamente é por desconhecimento, se a gente tem as habilidades necessárias para desenvolver o trabalho, é o que a Gé disse, faz o concurso e entra com recurso. E a Liga Nacional dos Estudantes de Biotecnologia também faz esse trabalho, né? Eles mandam e-mail, entram em contato com os organizadores do concurso e já conseguiram reverter, né? Alguns concursos colocaram a biotecnologia entre os cursos aceitos. Então, é um trabalho que a gente vai ter que passar, né? Não adianta, mas é uma construção. E aí eu vou colocar aqui uma questão, dessa questão do desconhecimento, né, em relação à biotecnologia, desconhecimento entre aspas, foi o que a Ana Cristina Pereira comentou. Ela está dizendo que ela acredita que a realidade desse desconhecimento tem se alterado pela união de forças de grupos como a Profissão Biotech e também pelo próprio start das empresas, né? E ela ainda conta que um amigo se formou em biotecnologia pela Unifal, passou no concurso de perito criminal. Até aquele momento, o concurso não era aberto para biotecnologistas, mas ele entrou com recurso, como vocês mencionaram,
e provou que a grade é maior, até maior, de cursos que eram aceitos, e hoje o concurso adere, quer dizer, na verdade inclui, né, o curso de biotecnologia. Então, parece que essa união de vocês, esses esclarecimentos, estão surtindo efeitos importantes. Acho que isso é fundamental destacar, né? Sucesso! É isso aí que a gente quer ver, mais concursos aceitando, né? Vocês tinham conhecimento desse caso, Carol? Desse em específico, não. Mas vocês têm ideia de outros relatos como esse? Por exemplo, tem uma menina que ela era nossa colega da faculdade, ela trabalhava no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e abriu um concurso e não incluía biotecnologia. Ela foi lá, falou com a orientadora dela, que ela fez estágio ali, a orientadora dela falou com as pessoas que estavam organizando o concurso e eles incluíram. Então, se a gente for lá e incomodar, perguntar, né, questionar, a gente já teve, né? Tem outros casos também, eu não me lembro agora de cabeça, mas não sei se a Gé lembra de algumas. Já aconteceu outras vezes também. A questão de perito é bem comum acontecer, a gente não vê o profissional de biotecnologia, mas a grade é completamente o que a gente vê durante a graduação, né? Então, isso já aconteceu outras vezes, esse caso específico eu não conhecia. Mas muito legal, e isso é muito bom que vocês falem, que vocês mostrem para encorajar ainda mais pessoas a tomar essa atitude, tomar a frente e mudar o cenário atual, né? A gente tem aqui também um comentário da Poliana, que está aqui com a gente na sala. Ela está dizendo que em algum momento aí faltou os biotecnologistas do Pará. Então, do Pará. Queremos biotecnologistas do Pará, hein? Não tem ninguém da região norte no Profissão Biotech. Então, pessoas da região norte, venham. A gente abre processo seletivo todo semestre e contamos podem vir, vocês são muito bem-vindos. E o Ronaldo Santos Silva está dizendo que ele está perdido desde 2009. Eu não sei aonde ele se perdeu, mas a gente espera que você esteja se encontrando, viu, Ronaldo? Conta aí para se encontrar aí. Na verdade, queria falar um pouquinho com vocês dessa questão das aplicações da biotecnologia, né? Porque a gente vê em muitos momentos a questão da aplicabilidade da biotecnologia, considerada na parte de bioinformática e nanobiotecnologia, né? Então, vocês conhecem algumas ações em relação a isso? Bioinformática é biotecnologia? Sim, tanto é que a gente vê bastante, a gente vê durante a graduação a questão da programação, como a Carol comentou. Na URGS, especificamente, a gente tem duas ênfases, a biotecnologia molecular e a biotecnologia com ênfase em bioinformática. Então, se forma já durante a graduação um bioinformata. E acredito que é um ramo que ainda vai crescer muito. No Brasil, ele ainda é muito recente, mas sei de empresas que, principalmente farmacêuticas, que já trabalham forte nessa área, como DOC molecular, também a parte de metagenômicas, todas essas ômicas aí desenvolvendo, então é algo que vai crescer, que hoje o Brasil acaba tendo um gap de tempo até chegar as tecnologias aqui se tornarem realidade, né? Mas a gente está vendo esse cenário mudar a cada ano. Aí eu tenho mais uma dúvida, se vocês puderem me responder. Eu queria entender melhor em que parte, eu sei que as definições são só considerando, mas quando a gente fala da bioinformática, só para esclarecer para as pessoas, né? Quando a gente fala da bioinformática e todas as ômicas aí, né, a gente está falando de acessos em computadores e dados, né? E aí a gente estava falando da utilização de seres vivos ou parte deles dentro daquela definição que vocês colocaram também aí. A gente está considerando, então, que esses dados obtidos de sequenciamento são as informações necessárias que incluem como, dentro da definição que vocês colocaram, a utilização de parte dos seres vivos, correto? Isso aí. Sim. Perfeito. E aí o Ronaldo está perguntando sobre a biomimética, se ela é considerada biotecnologia. Sim, dependendo da aplicação, né? Tu retirar, se espelhar numa coisa que já existe na natureza,
sim, pode ser biotecnologia. Então, mas aí eu fico só em dúvida na questão da utilização de partes, porque na verdade você está usando só o conhecimento, né? Sobre o processo. Então, assim, às vezes isso também causa uma confusão em quem quer compreender a biotecnologia. Então, assim, até estava discutindo com vocês, né, Carol e Jéssica, a gente tem algumas outras definições que incluem a questão do utilizar conhecimentos biológicos, né? E aí a biomimética seria algo dentro dessa questão, né? Vocês acham que depende a proposta, né, da biomimética, né? Uhum. Sim, pode ser biotecnologia. Então tem que analisar a aplicação, correto? Perfeito. Por exemplo, pegar e fazer um design que tenha a ver com algo da natureza não é biotecnologia, né? É só tu tá se inspirando na natureza. Mas se tiver uma aplicação em si, é sim biotecnologia. Mas essas definições são realmente difíceis, porque a biotecnologia, ela é ampla, né? Ela é uma junção de áreas, na verdade. Então, tu acaba pegando a própria bioinformática, tu tem ali um mundaréu de conhecimento, de informações, né? Por exemplo, sequências de DNA, e tu consegue, às vezes, tirar algo aplicável daquilo ali, né? Então, enfim, é bem complicado, assim, é bem confuso, né? É uma sobreposição de áreas. Não, é porque assim, é importante esse esclarecimento, porque às vezes as pessoas acham que estão tratando de biotecnologia e, na verdade, ainda não é biotecnologia, ou vice-versa, né? Você está fazendo alguma coisa que você está considerando. Essas classificações, eu acho que acabam atrapalhando muito, né? As definições, das aplicações. Então, é importante considerar o trabalho que vem sendo desenvolvido e realizado para que os biotecnologistas, se o biotecnologista segue aquilo, acho que é importante identificar, para que pessoas que não conhecem muito entendam mais. Bom, eu nem sei, tem mais aqui, podemos continuar? Estão perguntando aqui, o Francisco está perguntando quando vai abrir o próximo processo seletivo do Profissão Biotech, se ainda é nesse semestre ou vai ser no próximo. Vai ser no próximo. A gente abriu agora no final do ano, né? Então a gente deve abrir ali por maio, junho, nessa época. Mas não tá longe, né? 2, 3 meses. Ah, tá cedo ainda, rapidinho chega. Então, aqui a Ana Cristina tá comentando um novo caso parecido na universidade em que uma pessoa se formou e se candidatou para uma vaga na Johnson's, porém a vaga não era para biotecnologistas. Tá contando mais um caso. Ela se candidatou como engenheira química, passou no processo de trainee e quando foi aprovada ela contou que era biotecnologista. E aí ela provou que a grade era mais ampla e multidisciplinar. Então aí foi contratada e também abrangeu agora biotecnologistas, a Johnson's, né? Legal. O Robson Soares. Oi, Robson, que bom ver você por aí. O Robson está dizendo que está fazendo um doutorado em bioinformática e é no programa em biotecnologia e biodiversidade. Então, confirmando aí o que vocês estão falando. Falando que as ferramentas são utilizadas em conjunto com biólogos, farmacêuticos, etc. Análise de genoma, geração de árvores filogenéticas, por exemplo, né? E está falando as agulhas que querem projetar com base no aparelho bucal de mosquitos por serem menos invasivas, por exemplo. Show. Então, acho bacana, legal essa questão das agulhas, hein, Robson? Bacana. Legal mesmo. E ele continua falando que as árvores filogenéticas permitem analisar a evolução das espécies e usando ferramentas de bioinformática para fazer isso, e é biotecnologia também. Então, confirmando tudo que a gente estava conversando aqui, vocês estavam falando, né? Mas tem mais gente interessada em bioinformática, a gente pode, falando de mercado de trabalho e bioinformática, mas eu acho que a gente pode deixar isso um pouquinho mais adiante, para elas finalizarem os cases, né? Mas a gente tem aqui o Rafael Almeida compartilhando no Facebook uma hashtag que eu vou compartilhar com vocês, chamada, a hashtag é Regulamenta Biotech. Essa a gente conhece já. A gente apoia. Mas a gente compartilha também. Então, e que bom, né? Porque aí ele está dizendo que precisam ser
representados, é necessária a criação de conceitos, né? Então, de conselhos, perdão. Então, só para a gente divulgar aí, quem puder compartilhar a hashtag, né, Regulamenta Biotech, eu acho que super vale a pena a gente aderir a esse movimento, né? Até porque a biotecnologia está contribuindo muito, realmente, com várias áreas do conhecimento, né? Tem mais só duas, depois eu vou deixar as outras para o final. A Mária Viana, lá no Facebook, está perguntando se vocês ouviram falar sobre uma possível abertura do curso de biotecnologia na USP. Sim. Está confirmado, Está confirmado, sim. Uhum. Acho que abre. Eu tinha a impressão que tinha começado no início desse ano. Pois é, eu não vou te afirmar, mas eu sei que esse ano iria começar ela. A Ana Cristina Pereira está confirmando que já começou e já abriu agora em 2018, tá? Começou. Então está confirmado. E o JP Ávila está perguntando se vocês obtiveram algum dado sobre a remuneração de profissionais e agradece pelo trabalho. Assim como ele, tem várias pessoas agradecendo aqui o trabalho de vocês, que realmente é incrível. Eu falei que eu era fã. É incrível. Obrigada. Então, hoje a gente está com um formulário aberto ainda, que a gente está coletando esses dados sobre a remuneração. Que isso é algo que nos gera muita dúvida. Muitas vezes a gente chega numa entrevista, pergunta qual a remuneração que a gente tem interesse, a gente não faz nem ideia, né? Porque a gente não tem poucos cases, a gente tem poucos dados para se espelhar. Então, hoje a gente está com o formulário aberto. Depois dessa live, provavelmente a gente vai estar divulgando de novo para dar uma reforçada, para a gente conseguir mais dados ainda, para chegar com um formulário com um resultado mais preciso, né, da nossa realidade hoje. Então, em breve, estaremos trazendo esses dados. Eu vou pedir só licença para Thaís Passos e para Débora, para eu deixar a de vocês para a próxima etapa. Elas vão falar, só terminar a apresentação delas na segunda etapa e a gente volta para continuar interagindo com vocês, tudo bem? Então, meninas, eu falei que a gente tinha que dar um intervalinho, que tinham muitas perguntas, tem muita gente interessada. Eu imaginei que realmente o impacto das dúvidas ia ser grande, porque a biotecnologia é um mundo, né? Então, é um mundo e eu acho importante esses esclarecimentos. Acho que vocês fazem realmente um trabalho incrível. É uma luta que eu acredito que todos podem compartilhar e contribuir com vocês. Então, no que depender da gente aqui, vocês sabem que a gente está junto. Então, bora lá. Palavra de vocês de novo. Tá bom, muito obrigada pela participação de todos, isso é muito importante, a gente ter um feedback real. Hoje no Instagram a gente está conseguindo ter um contato mais próximo de vocês, isso está sendo muito prazeroso para a gente sentir essa proximidade e sentir que o nosso trabalho está surtindo algum efeito e está afetando pessoas positivamente, isso é extremamente importante para a gente. Então, continuando no assunto de mercado de trabalho, uma coisa que a gente gostaria de mostrar são a questão dos cases. Como a gente falou, são poucos cases que a gente tem para se espelhar. Então, a gente fez uma série que vocês podem conferir na página do Facebook e no LinkedIn, que é a hashtag Sou Biotecnologista, trazendo o pessoal que está no mercado de trabalho, mostrando as diferentes áreas que estão atuando. Então, eu trouxe alguns cases aqui, como a da Jaqueline, que hoje é supervisora de produção da Ambev, o Guilherme, que ele é pesquisador de biotecnologia na Cristália, na indústria farmacêutica, a Jéssica, que é responsável de produção e gerenciamento de dados na Origens Bra, que é uma empresa de biotecnologia de reprodução animal, e o Marcos, que ele é trabalhando na parte de P&D, ele é pesquisador e desenvolvimentista, na empresa Labovet. Então, são diferentes áreas de alimentos, de reprodução, farmacêutica, que o biotecnologista está integrando. Nós também temos cases de pessoas que estão trabalhando em áreas que não são tão ligadas ao laboratório ou à questão produção, mas pelo simples fato de que as pessoas têm, que o perfil do biotecnologista, ele é muito multidisciplinar, como a gente já falou, e acaba sendo fácil dessas pessoas se encaixarem em áreas como pesquisa e desenvolvimento, até mesmo de PEC, que a gente tem alguns exemplos. Então,
Isso a gente gostaria de trazer, que quem tiver possibilidade de conferir essa série que a gente tem no Facebook, que a gente quer expandir ela trazendo mais cases, para mostrar que realmente há mercado, que há pessoas se colocando no mercado, e para ninguém desistir e ir atrás, porque a gente consegue. Até tem algumas pessoas que elas estão atuando em, por exemplo, a Vanessa, que era nossa membro do Profissão Biotech, ela está trabalhando uma parte de sucesso do cliente numa empresa que produz softwares para gerenciamento da área de saúde. Então, na verdade, ela saiu da área de biotecnologia, mas o curso deu bagagem para ela ter essa percepção de multidisciplinariedade para trabalhar numa área diferente. Então, a gente tem, claro, carinho pela área científica, mas a gente tem perfil para fazer mais, né? Um perfil de quem estuda biotecnologia e acaba tendo toda essa base de conhecimentos diferentes, acaba conseguindo se colocar em áreas afins, né, próximas da biotecnologia também. Então, são oportunidades de carreira que também podem ser consideradas, né? Até Sim. mesmo tem história de gente que foi para banco, né? Eu não conheço, mas... Tem toda essa questão de gestão também que a gente acaba vendo durante o curso, que ele acaba atingindo outras áreas além do laboratório. Isso é algo que a gente tenta trazer no Profissão Biotech, que é mostrar que as pessoas podem atuar não só na bancada, mas sim fora da bancada. Existem várias áreas. E para não se limitar, achando que precisa estar em determinado local. A gente tem um conhecimento muito amplo e ele pode ser aplicado em várias carreiras. E é isso que a gente queria passar um pouco aqui, trazendo esses cases diversificados. Posso passar, Carol? Isso, pode. Outra área que a gente, né, outra possibilidade de carreira que a gente viu era a pós-graduação, né? As pessoas indo para a carreira acadêmica. Então, a gente questionou também as pessoas que escolheram esse caminho do porquê elas escolheram, né? Quase metade das pessoas afirmaram que era por afinidade com o tema. Algumas pessoas porque queriam melhorar a empregabilidade, se especializar na área. E também teve algumas questões como localização. Às vezes a universidade é na cidade que ele já mora, né? Então já está aqui, né? Já faz a pós porque é perto. Ou é porque é numa cidade melhor também, né? E um dado que a gente achou interessante é esse número 8 aqui, que 9% afirmou que foi para pós-graduação por falta de opção. Então, assim, aquela sensação que a gente tinha lá, realmente, tem pessoas que foram para pós-graduação por falta de opção, né? Que era o que a gente via. Mas esse número é 9%, não é tão grande. Então, em frente a 44% que foi porque tinha afinidade com a área, então, acho que a pós-graduação, no geral, tem sido escolhida, pelo menos pela metade dos entrevistados, como algo que eles queriam, né? A gente perguntou também o que eles pretendem fazer após a conclusão da pós-graduação. E 1/3, mais ou menos, respondeu que quer fazer concurso público para pesquisador ou professor. 43% quer trabalhar no setor privado, então tem muita gente que está na pós-graduação para se especializar, para poder depois atuar na indústria, né? E também tem gente que afirmou que quer ser pesquisador no exterior, e tem gente que já trabalha e faz pós-graduação, né? Já está trabalhando, inserido numa empresa e, em paralelo, faz algum tipo de pós-graduação. Então, muito legal. Pode passar, já. A gente também decidiu verificar o nível de satisfação que as pessoas tinham com essa escolha profissional. Então, cerca de 55% estão satisfeitos com a escolha e 45% estão insatisfeitos ou parcialmente satisfeitos. E eles destacaram que eles queriam estar inseridos no mercado de trabalho, falaram da baixa remuneração, né, da questão das bolsas de pesquisa serem baixas, falta de amparo trabalhista, falta de identificação com a carreira acadêmica. Provavelmente isso daqui está alinhado com os 9% que foram por conta de falta de opção e não por alinhamento com a pós-graduação. Pela insatisfação com o orientador, com o tema da pesquisa, ou falta de aplicabilidade da pesquisa, né? Então,
Esse número é interessante porque 45% das pessoas que estão na pós-graduação não estão completamente satisfeitas, mas se a gente olhar o número do mercado de trabalho, cerca de 40% também não está satisfeito no mercado de trabalho. Então, a verdade é que tem bastante gente insatisfeita dentro da carreira de biotecnologia. Pode passar, Gê. E, além disso, a gente também viu que 1 a 2% dos respondentes escolheu empreendedorismo como caminho profissional, então pouquíssimas pessoas estão empreendendo, né? 1% de 500, 600 pessoas responderam a 5, 6 pessoas, né? Então é pouca gente. 13,5% disseram que não sabiam que direcionamento profissional escolher no momento da entrevista. Então, isso é um número muito alto, considerando que a gente pegou todo mundo que estava formado em biotecnologia. Não era só quem havia acabado de se formar, era todo mundo. Então, bastante gente ainda está aí em dúvida do que quer fazer da vida, né? E 1% afirmou ter saído da área. Pode passar, gente. E a palavra que a gente queria destacar aqui é autoconhecimento. Como eu falei, 45% do pessoal da pós-graduação não está satisfeito e cerca de 40% do pessoal do mercado de trabalho também não está satisfeito. Então, isso é um reflexo de... Claro, existem oportunidades, né? Às vezes a gente não encontrou ainda uma oportunidade, mas talvez o principal seja que as pessoas não estão sabendo direcionar a sua carreira para o que realmente a pessoa quer e para o que realmente vai abordar os pontos fortes que cada um tem. Então, a gente pega nesse assunto de autoconhecimento muito forte dentro do Profissão Biotech, porque a gente sabe que mudar a mentalidade de um empresário, de uma empresa, para fazer ela contratar biotecnologia é difícil, né? A gente pode chegar, dar informação, abordar as empresas, falar da profissão, tentar mostrar que a gente tem habilidades parecidas, né? Dar a cara a tapa, né? A gente fala bastante, mas isso não vai garantir que a empresa vai contratar uma pessoa da área, né? Ou vai abrir as portas para uma pessoa da área. Mas a gente pode mudar nós mesmos, né? A gente pode olhar para nós mesmos, tentar ver o que a gente tem, o que a gente quer para nossa carreira e se preparar melhor para o que tem por vir, né? Se eu, por exemplo, no início da minha graduação tivesse feito exercício de autoconhecimento, talvez eu estivesse muito mais preparada na hora do mercado de trabalho, né? Então, a gente trabalha muito com isso, instigando as pessoas a fazerem esse tipo de exercício de autoconhecimento para descobrir quem você é, quais são suas forças, suas fraquezas, qual é a tua motivação. É muito importante entender tudo isso e fazer uma escolha consciente de carreira, né? Não simplesmente ser como os 9% que foram para pós-graduação porque era o que tinha, né? Porque por falta de opção. Isso não é legal. A gente tem que ir para pós-graduação porque a gente ama, ou a gente tem que ir para o mercado de trabalho porque a gente quer, porque a gente está afim. Então, é bem importante fazer esse tipo de exercício para a gente poder fazer decisões mais assertivas. E também é legal a gente refletir sobre o nosso propósito, né? O que eu quero para minha carreira? Isso vale, assim, não só para a carreira de biotecnologia, né? A gente pega muito dentro do Profissão Biotech e na nossa área, porque a gente é uma carreira nova, então a gente não tem muitos modelos para se espelhar, a gente não tem muita base para tomar esse tipo de decisão, né? É mais fácil olhar para um advogado e saber o que ele faz e se é o que ou não quer fazer para a sua carreira. Mas no nosso caso, exige um conhecimento da carreira, um conhecimento de si próprio. É um pouquinho mais trabalhoso, né? Pode passar, Gê. Então, a gente no Profissão Biotech tem uma série de vídeos no nosso canal do YouTube que é sobre autodesenvolvimento. Esses vídeos eles são gravados pela Elaine. A Elaine ela é engenheira de biotecnologia e bioprocessos da Federal do Paraná. E ela trabalhou aí o período como... Acho que ainda trabalha como tutora dos cursos de autoconhecimento online da Fundação Estudar. Ela se envolve muito nessa questão de autoconhecimento, ela sabe muito, tem muitas dicas e muito material, assim, metodologias. Então, ela grava vídeos com exercícios, discutindo questões acerca do autoconhecimento, de carreira. Bem legal. Então, assim, eu aconselho todo mundo, assim, que tiver em dúvida e quiser talvez fazer uma reflexão, assim, se conhecer um pouquinho mais, a acompanhar os vídeos. Em paralelo, ela escreveu também um mini caderno de autoconhecimento, que seria um caderno para fazer os exercícios dos vídeos que ela grava, né? Então, é legal ter os dois, que já tem um material ali muito bem feito e muito caprichado. Pode passar, gente.
Então, acho que essa é a mensagem principal, né? A carreira em biotecnologia não é fácil. A gente viu que, enfim, né? As pessoas ainda não estão satisfeitas e isso a gente esperava ter um número assim quando a gente começou essa pesquisa, porque é um curso novo, a gente não, né? Já falei, não tem modelo. A gente também não tem um conselho profissional, a gente não tem uma profissão regulamentada. Então, realmente é difícil. E a gente tem que se preparar para o mercado de trabalho da melhor forma possível. E o mais importante é a gente saber o que a gente quer para si e se colocar da melhor forma possível no mercado de trabalho, em concursos, né, na vida acadêmica, e planejar a carreira. Então, autoconhecimento, vamos divulgar biotecnologia, vamos trabalhar para a biotecnologia começar a ser aceita em mais concursos, né, principalmente se isso é teu objetivo profissional. Então, essa é a mensagem principal que a gente queria deixar hoje. Pode passar, Gi. E vou aproveitar a oportunidade e vou fazer propaganda do All Biotech 2018. O All Biotech é o encontro latino-americano de jovens líderes em biotecnologia. Ele vai acontecer em novembro desse ano em Guanajuato, no México. E esse encontro, ele reúne 100 jovens líderes em biotecnologia de vários países da América Latina e põe todo mundo junto num espaço com vários palestrantes de alto nível para discutir quais são os problemas da América Latina e como a gente poderia trabalhar com eles em colaboração, né? E, além disso, também tem um hackathon, né? Que a gente falou de fazer um hackathon da área de biotecnologia. Tem um nesse evento. E a ideia também é propor soluções que possam ser aplicadas para resolver os problemas da América Latina a um nível, né, de região. Então, é bem legal, são 100 líderes, né? Então, você pode se inscrever para ser líder e vai passar por um processo seletivo. É muito legal, eu participei no passado, eu adorei, e eu adoraria que todo mundo pudesse ir também. E é isso aí. Acho que eu mandei o link já para a Juliana, então ela vai mandar aí no corpo da conversa, no Facebook. E é isso, pessoal, que a gente tinha para falar hoje. Ainda não, tem um monte de pergunta. Eu já compartilhei o link, tá? Que vocês falaram, tanto aqui quanto no Facebook, mas estão pedindo um link de acesso para o caderno de autoconhecimento. Por acaso vocês têm? Vixe, temos. Vou procurar. Enquanto isso, eu posso ir fazendo. Tem várias perguntas que ficaram da outra e ainda tem mais um monte agora. Podemos. Conversando, então? Claro, pode. Claro. Então, na verdade, a gente tem algumas perguntas aqui. Então, a Débora, que aguardou a gente, né, está perguntando qual a recomendação que vocês dão para quem está saindo da pós-graduação. Ela disse que ela é bacharel em biotecnologia e está finalizando o mestrado em biotecnologia também. E ela gostaria de ter uma experiência no mercado de trabalho, mas ela não sabe qual é a melhor maneira. E ela está agradecendo a oportunidade e parabenizando pela iniciativa. Então, não existe uma fórmula de bolo, digamos assim. Como a Carol destacou, é importante tu se conhecer, entender qual é o teu perfil e em que área tu conseguiria se encaixar melhor. Então, esse é o primeiro pensamento que tem que ser feito. Entender qual seria o teu propósito e para onde você gostaria de ir. A partir disso, tu começa a buscar quais as carreiras que mais se enquadrariam. Lógico que muitas vezes não vai conseguir saindo naquele emprego perfeito. Só que é importante tu ter uma experiência no mercado de trabalho, mesmo que seja em uma área que não te agrade tanto, mesmo que seja um cargo que não seja o que você quer naquele momento. Mas é importante isso porque uma experiência no mercado de trabalho faz toda a diferença no teu currículo. E isso te abre mais possibilidades, desde contato com pessoas, o network, que é muito importante, a questão de enxergar o mundo de forma diferente, porque quando a gente está na academia, a gente acaba enxergando as coisas pelos olhos do ciclo de amigos, aquelas pessoas que estão próximas. E no momento que tu vai no mercado de trabalho, consegue expandir tanto em contato com profissionais de outras áreas, e entendendo um pouco melhor como é que funciona essa dinâmica. Então, seria questão de se conhecer, entender para onde você quer ir e agarrar a oportunidade que surgir, assim, ir atrás realmente. E contatos.
Contatos, Faça sempre. contatos, use LinkedIn. LinkedIn é bem bom, funciona. Faça contatos, conheça pessoas, converse, se conecta com mais pessoas, porque a rede realmente ajuda. Esses dias, essa semana, saiu uma matéria na Nature falando sobre como sair da academia e ir para o mercado de trabalho, né? Enfim, estavam falando sobre isso. E um dado que eles apresentaram é que a estimativa é que cerca de 70% das vagas não abrem. Elas são preenchidas por indicação. Esse era o dado que estava lá. Então, eu até fiquei bem admirada, né? Eu não tinha uma ideia de estimativa, né? Mas diz que cerca de 70% é por indicação. Então, seja indicada, né? Esteja conectada com as pessoas. A gente está no mundo conectado, né? As conexões são importantes. Assim, teve um comentário aí que é o QI, mas na verdade nós temos tantos bons profissionais no mercado, né? Que a questão não é o QI mesmo, é o networking. Às vezes você não conhece mesmo, não dá para fazer uma seleção. Imagina uma seleção em determinados momentos em que você precisa com urgência de um profissional, né, para algo específico, né? Então, as conexões são, de fato, muito importantes. Apesar dos processos seletivos ainda serem a melhor opção, obviamente, né? Mas, às vezes, a gente nem sabe do processo seletivo, né? Às vezes eles estão abertos. A gente tem exemplos de pessoas que entraram em contato pelo LinkedIn sem segundas intenções, sem querer, e surgiu uma vaga e a pessoa disse, olha, eu tenho uma vaga que eu acho que teu perfil vai se encaixar, o que tu acha de vir para minha empresa? Uhum. Então, assim, o LinkedIn hoje é uma ferramenta muito forte para quem quer se colocar no mercado de trabalho, fazer seu nome, encontrar as pessoas e até para conversar com as pessoas para entender melhor como essas pessoas chegaram àqueles cargos, entender as trajetórias, e isso é uma ferramenta muito importante para quem quer se colocar no mercado de trabalho. Aí eu vou voltar para a Ana Cristina, que também deixou um questionamento antes da gente ir para a segunda etapa, né? Ela está dizendo que precisamos fazer um evento do Profissão Biotech reunindo empresas júnior de todo o Brasil em São Paulo. Assim podemos ir para Paulista com a hashtag Regulamente Já. E ela já está dizendo aqui que hospeda todos em casa. Olha, Ana Cristina, olha que estamos na rede. Estou chegando aí, hein, Ana? Cuidado. Não faz essa proposta. A Priscila gostaria de saber um pouquinho mais sobre atuação em empresas, mas na parte de P&D, né? Dentro dessas pesquisas, de pesquisa, né? Dentro dessas empresas. Se vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso. Bom, tem muitas empresas que fazem P&D. Normalmente as multinacionais têm centro de pesquisas fora do Brasil, né? Normalmente a operação aqui, por exemplo, Monsanto é uma empresa que atua muito forte no Brasil, tem alguma coisa de pesquisa, mas a base é fora. Então, a gente tem pesquisa também, tem centros de pesquisa, institutos, né? Empresas público-privadas, tem empresas privadas também, normalmente empresas grandes, que investem em pesquisa, mas isso não é a regra, né? Pesquisa é caro e também, normalmente são empresas maiores, mas acho que a Gé pode falar um pouco que ela trabalha numa startup que faz pesquisa, né? Então, o que a gente vê é que tem a questão de qualificação para determinada área. E muitas vezes as pessoas acabam se super qualificando em uma área que muitas vezes não tem tanta absorção. Então, tem áreas específicas que ainda carecem muito o desenvolvimento de uma pessoa que tenha aquele perfil para atuar em determinada área. E dentro da pesquisa e desenvolvimento tem várias áreas. Então, desde da parte de fermentação, a parte de célula animal, isso são coisas que eu sempre comento, assim, que a parte de pesquisa tem empresas, são, como a Carol citou, não são todas as empresas que têm a parte de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Existem várias startups que trabalham com isso, porque acabam trazendo novos produtos e seu ganha-pão, digamos assim, é a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, é importante estar alinhado ao pensamento que você quer atuar. Então, se eu quero trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, fazendo melhoramento vegetal, por exemplo, é importante eu ter uma trajetória que me dê uma base para atuar nisso. E direcionando, né?
tanto a questão do network cai de novo. Então, só que, lógico, tu tem que ir procurando essas empresas que trabalham com isso, que não são todas. Mas a gente tem algumas, principalmente no setor farmacêutico, hoje tem algumas startups, várias startups que trabalham com isso, que é bem interessante se ligar. E o LinkedIn, novamente, ele traz bastante isso para conseguir ter uma visão melhor desse mercado. A gente tem mais algumas questões aqui, eu vou seguir. A gente tem uma questão do Ronaldo Santos da Silva, perguntando qual é o órgão que regula a área. Se é Ministério de Ciência e Tecnologia, MEC, ambos. Que regula a indústria? Não, a área de biotecnologia, a profissão, se é regulamentada. Eu acho que é isso, né, Ronaldo? Hoje a profissão ela não é regulamentada. No entanto, a gente pode se cadastrar no Conselho da Química. Então, a gente tem o órgão da Química que nos regularia atualmente. Tá respondido, Ronaldo? Desculpe. Eu vi ali que o Ronaldo perguntou da parte de propriedade intelectual, no caso de inovação. Isso aí é complicado. Tá? Dependendo do... Isso é um ajuste, tem que ser definido no início do projeto, na interação empresa-pesquisador, né? Empresa-universidade. Como é que vai ficar dividido? Normalmente, uma parte fica com a universidade, uma parte com o pesquisador, uma parte com a empresa. Falando numa pesquisa junto com universidade, né? Tem, por exemplo, os institutos senais de inovação que fazem parcerias também com as empresas, e aí também tem outro tipo de participação, né? Mas aí é um acordo, né, entre as partes. Tem que estar bem claro isso para não ter problema depois, né, no futuro. Eu acho que isso é fundamental, né? O que é combinado, né, é importante, porque ainda não tem muita clareza em relação a isso, né, Carol e Jéssica? E tem vários acordos, né, dentro do início. Pode deixar, Thaís, não vou esquecer, não. Estou chegando nela, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. São muitas, meninas. A Ana Cristina estava... Não, a Ana Cristina está dizendo que uma amiga dela se formou em biotecnologia e está trabalhando na área de projeto sustentável na Renner. E que hoje o curso de biotecnologia na universidade que ela formou, que eu não sei qual é, Ana Cristina, você pode contar para a gente, tá bem concorrido, com uma nota de corte bem mais alta. Eu acho que essa parte de sustentabilidade, economia circular, né? A gente até conversou sobre isso, né, Jéssica e Carol? Eu acho que a biotecnologia tem um papel muito importante nessa questão da economia circular, na área de sustentabilidade, entre outras ações, né? A questão de novas carreiras, tem carreiras, por exemplo, de gestor de resíduos, que é uma carreira que vai surgir e aumentar cada vez mais. Toda essa questão de sustentabilidade, analista de sustentabilidade, que antigamente a gente não ouvia falar, e a biotecnologia se encaixa muito nisso. Então, são novas carreiras aí que estão se abrindo. E dando sequência, a pergunta da Thaís exatamente. Algumas aplicações da biotecnologia na área ambiental? Com certeza. A gente tem desde produtos que fazem limpeza de áreas, a gente tem toda a questão de reciclagem em si, a economia circular, como eu tinha falado, tudo isso encaixa em várias áreas da biotecnologia, né? Também, por exemplo, a biodigestão, né? Utilizar resíduos orgânicos para produzir energia, né? É uma possibilidade também. Então, tem várias coisas, na verdade, assim. A gente pode até, se olhar no site do Profissão Biotech, tem várias matérias sobre biotecnologia ambiental. Mas acho que a área que eu mais gosto, né, é biorremediação mesmo, assim, usar a natureza para limpar a sujeira que a gente faz, né? Muito legal.
Então, a gente tem. Eu estou tentando atender, viu, Thaís? Não esqueci de você, não. Na verdade, a gente tem uma do Francisco, falando sobre os levantamentos que vocês fizeram, que ele considerou o máximo e que vocês estão de parabéns. Mas ele disse que gostaria de levantar um viés que ele acha evidente. As pessoas que tiveram boa vontade de responder são pessoas que realmente se empenham pela biotecnologia e vestem a camisa do curso. Então, a maior parte dos insatisfeitos do que vão para pós por falta de opção pode não ter respondido. Ele disse que não respondeu a enquete de vocês, na opinião dele, né? A vontade é de fazer algo para que essas pessoas passem para o lado de vocês, né? E descruzem os braços, né? Ele está perguntando como vocês acham que é possível conseguir isso. O formulário, claro que ele tem um viés, né? Primeiro, é o que a pessoa está afirmando, né? Então, eu não sei, eu não tenho fato para conferir, é tudo o que a pessoa responde. Tem quem responde também até onde a gente consegue chegar, porque a gente tem uma rede grande de contatos, mas, como vocês viram, não tem ninguém do Profissão Biotech da região norte. Claro, a gente teve muitas pessoas que responderam de lá, mas talvez a gente não tenha tido um número tão grande quanto... Como ele falou, muitas pessoas podem ter ficado de fora porque nem estão se importando com a profissão, né? Até o número de pessoas que trocaram de profissão é 1%. Então, muitos trocou, talvez nem tenha respondido, né? A gente não tem como saber. Então, é o que a gente conseguiu coletar, né? Na verdade. E é difícil, assim, trazer as pessoas para o nosso lado. A gente trabalha muito tentando trazer inspirações, tentando motivar as pessoas nesse sentido. E uma coisa que eu acredito muito, que até o resultado desse levantamento, mostrando as pessoas que realmente são engajadas, conseguiram se colocar no mercado de trabalho, pessoas que estão na pós-graduação, que estão satisfeitas com isso, mostra que realmente quem veste a camisa e vai à luta consegue transformar a sua realidade. Então, para quem está cabisbaixo lá, essa é a dica, tipo, tem que correr atrás, as coisas não vão vir atrás da gente, infelizmente, né? Quem dera se fosse, mas a realidade é essa, é difícil, só que não é impossível. E a gente está conseguindo aos poucos transformar isso. E assim, é uma percepção minha, né? Eu acho que a Jéssica até sabe melhor, porque ela que faz o levantamento de vagas do Profissão Biotech. Mas eu sinto que está crescendo muito a quantidade de oportunidades, considerando lá 2016, quando a gente começou. Claro que era o auge da crise também, né? Mas está crescendo a área, né? Tem mais oportunidades que tinha antes. E ao contrário de outras áreas que não estão crescendo e continua tendo mais e mais profissionais, né? O momento não é fácil para ninguém, né? Então todo mundo fica tendo dificuldades em encontrar emprego, tem que, enfim, às vezes passa por períodos de desemprego e realmente está difícil. Mas a nossa área está crescendo, então isso é um bom sinal. E aí tá crescendo tanto que a gente não consegue parar de responder, tá vendo? Olha que maravilha. Meu sonho é que todos os webinários tenham essa interação, porque assim a gente consegue esclarecer as dúvidas de pronto, né? A gente tem mais uma... A Mara Viana está dizendo que tem o Núcleo 18 também, que é o Encontro Nacional... Núcleo 18, que é o Encontro Nacional dos Estudantes de Biotecnologia em São Carlos, que vocês estavam comentando sobre esse evento, e ela falou desse também. Então, a gente tem a Sandy Coutinho, falando que ela é estudante de graduação em Química e ela pretende fazer pós em Biotecnologia, porque ela acha realmente necessário o desenvolvimento do autoconhecimento, principalmente no segmento da pesquisa. Ela fala para vocês falarem um pouquinho da escolha de vocês e da jornada até vocês chegarem aqui. Mas eu vou esperar para vocês irem pensando nessa jornada, que é um caminho bacana, e vou falar aqui sobre... eu acho que é Rohana ou Johanna Oliveira. Desculpa, Rohana e Johanna, se eu não soube falar seu nome direito. Ela mora no Rio, ela é tecnóloga em biotecnologia, e ela está vendo que aqui tem tantas oportunidades na área de biotecnologia, mas ela vai fazer 1 ano de formada e não conseguiu um emprego. Então, ela resolveu começar uma pós para se especializar. Eu vou continuando para vocês irem pensando no caminho de vocês, tá? Que são só comentários. A Ana Cristina está dizendo que ela se formou na Universidade Federal de Alfenas, em Minas. Agradeço, Ana, que não tinha esse pedaço, né? E a Cassandra está...
A Cassandra está falando se para estudantes que já estão na graduação, qual é a melhor maneira de fazer contato com as empresas e garantir uma vaga na iniciativa privada? Eu acho que vocês comentaram um pouco sobre isso, né? Olha, se eu tivesse... Eu acho que agora eu vou dar um tempo para vocês responderem. Desculpa. Se eu tivesse eu vou deixar agora. Se eu tivesse na graduação agora, eu iria fazer contato com quem eu já conheço formado no meu curso que está trabalhando. Ou, enfim, tentar buscar essas pessoas, perguntar como é que é o trabalho. Um jeito muito legal de se aproximar de pessoas e fazer contatos nossa, você trabalha como analista de laboratório na empresa X. Adiciona lá no LinkedIn, manda uma mensagem, achei muito legal, o que você faz? Eu estou pensando em seguir isso para minha carreira, como é que é o trabalho? Pergunta para a pessoa o que ela faz, como é que é o trabalho dela. Começar a fazer conexões. E é isso aí, não adianta, conexão, ter contatos é a melhor dica que a gente pode dar. Também se prepare, faça cursos, né? Veja a área que você gostaria mais de trabalhar. Por exemplo, se você gosta de indústria farmacêutica, já pode começar a fazer cursos que tenham esse viés de boas práticas de laboratório, coisas que tem a ver com a indústria farmacêutica, né? Não só o teu curso de graduação vai te preparar o suficiente para trabalhar lá. Já tem outros cursos antes de formar, antes mesmo de chegar no estágio. E buscar também outros tipos de desenvolvimento. Por exemplo, iniciativas fora da universidade, iniciativas de projetos de extensão da universidade, tudo isso vão te acrescentando no conhecimento, te abrindo a cabeça, que isso é muito importante. Muitas vezes a gente não entende, não tem um entendimento disso durante a graduação, o quanto é importante a gente conviver em outros núcleos e enxergar outras realidades, e o quanto isso pode nos desenvolver em áreas afins, que muitas vezes não é só ligada ao que a gente quer, mas desde trabalho em equipe, saber organizar, trabalhar com organizações, enfim, isso é muito importante também. Eu preciso perguntar para as meninas se tudo bem, a gente pode continuar fazendo as questões, porque claro. Tudo bem? Vocês estão com um tempinho? Tudo bem para vocês? A gente tem mais algumas questões aqui, pessoal, acho que tá bacana aqui, viu? O Igor, na verdade, da Geração Ciência, parceiro, tá fazendo um comentário que eu não estou encontrando, que eu me perdi, mas eu já estou me achando, achei. Ele está dizendo que em campus ele teve a oportunidade de conhecer e estudar com tecnólogos em biotecnologia e realmente eles eram muito capacitados. No curso de pós-graduação em biociências e biotecnologia, desenvolviam projetos em diversas linhas. Hoje em dia, eles já estão próximos de terminar doutorado e as pesquisas são de alta qualidade. #regulamenta biotech. Todos juntos. Todos juntos, vamos lá. A Cassandra Oliveira está dizendo que o site do Profissão é parâmetro para futuros profissionais, que ela recomenda super seguir o blog para informação, dar um up na energia em dias desmotivantes, e é um fato que é uma inspiração. E aqui a Tayla está perguntando para vocês qual foi a maior dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e o que vocês acham que pode vir a ser um diferencial para um profissional em biotecnologia se destacar no meio do trabalho. Bom, vou falar a dificuldade que eu tive quando eu estava desempregada, né? Eu saí da graduação e fiquei um período ali de 5, 6 meses sem emprego, procurando, né? Eu sentia que eu não me sentia preparada. Parecia que todas as vagas que eu via, elas preferiam pessoas com mestrado. Se era vaga para nível graduação, preferiam pessoas com mais especialização ou então pessoas técnicas. Eu não sei se era esse sentimento que eu tinha por não estar encontrando. Eu mandava muito currículo e recebia poucas respostas. Então, enfim, essa foi uma dificuldade que eu vi, né? O de parecer que teu curso nunca é suficiente, que tu não tá certo. Mas isso está alinhado com a questão do autoconhecimento, né? Eu não tinha direcionado meu currículo para nenhuma área. Então, eu estava ali sem especialização não, né? Mas eu não estava preparada para trabalhar em nenhuma indústria e eu estava procurando emprego em qualquer área. Então, sempre tem alguém mais preparado que tu nesse caso. Perguntou também o quê? Dica para se inserir no mercado de trabalho? E a dica é: se prepare. Prepare o quanto antes, né?
conheça a indústria, mais importante, está se candidatando para uma vaga na empresa X, tu quer trabalhar na empresa X, saiba tudo sobre a empresa X quando tu for fazer entrevista, monte um currículo para cada vaga que vai se candidatar, né? Tu tem que evidenciar o que tu tem no teu currículo para aquela vaga. Então não adianta fazer um modelo padrão, botar 100 e-mails em cópia oculta e enviar para todo mundo, não vai funcionar. Faça cartas personalizadas, escreva o e-mail à mão, dá trabalho, mas certamente vai aumentar a chance de ser contratada. E se prepare, né? É o que eu diria. Eu não estava preparada naquela época. Isso é muito importante. Outra coisa, currículo que vai enviar para a empresa não é o mesmo currículo Lattes. Que isso acaba, muitas pessoas pegam o currículo Lattes e enviam. Os RHs acabam não lendo isso porque é muita informação. O currículo tem que ter o máximo 2 páginas, mas para nós que estamos graduados, digamos assim, é 1 página, porque senão começa a se perder um pouco de informação. Então, é importante tu se preparar e se dedicar para aquela vaga. Isso exige uma certa determinação, uma certa dedicação para isso, só que pode ser muito mais efetivo. Eu, na minha trajetória, foi um pouco mais simples, que eu fui efetivada na empresa que eu fazia estágio obrigatório. Então, eu me formei, eu já estava trabalhando, e minha carreira foi desenvolvida nessa empresa onde eu fui contratada. Então, foi um pouco mais simples, mas o fato de eu estar fazendo estágio naquela época foi o que me proporcionou isso. Então, buscar as oportunidades e não perder tempo, achar, não, depois eu faço, a oportunidade apareceu, eu agarrei, fiquei firme nela e fui muito feliz com isso. Então, estar preparado quando as oportunidades aparecerem e ir atrás delas, né? Eu acho que aqui a gente tem relatos de quanto essas dicas de vocês estão contribuindo. Aqui a Cassandra está dizendo que tinha um post disso no Profissão Biotech, ela pegou um currículo e era o Lattes, né, para enviar para uma empresa. Aí ela mandou o link e a profissional foi chamada para entrevista, né, do Profissão Biotech. Então, ela editou e melhorou a permeabilidade. Eu acho assim que essa inserção no mercado de trabalho, assim, a gente aqui está numa rede de pesquisadores e as pessoas sempre consideram que a gente está falando de pesquisadores, aqueles que estão na academia, no mestrado, doutorado, mas eu acredito que várias empresas e várias iniciativas, as startups, né, existem pesquisadores ali também, de alto gabarito, com pesquisas de qualidade, aplicação, que também usam o conhecimento acadêmico, né, o gerado nas universidades e tal. Então, isso é muito importante, a gente integrar esses conhecimentos e essas aplicações, na minha opinião e da opinião da rede, para que fique mais fluido. Então, ir para o mercado de trabalho também é continuar pesquisando e agora de uma outra maneira, né? Eu gosto bastante da academia, né? Então, eu acho que a academia tem um impacto muito importante, deve ser valorizada, mas os profissionais que estão indo para o mercado de trabalho bem qualificados, bem formados pela universidade, têm feito diferença no que a gente tem visto e o impacto desses produtos ou desses serviços na sociedade. Então, eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que essa é a intenção da rede também. Então, assim, eu espero que a gente esteja cumprindo ou indo no caminho da gente cumprir nossa meta e nossa missão de dar oportunidade para as pessoas entenderem o quanto essas pesquisas acadêmicas agora aplicadas e sendo desenvolvidas ainda mais pelas áreas de P&D das empresas, pelas startups. Acho que a Jéssica está numa startup, não é, Jéssica? Sim, eu trabalho numa startup de pesquisa e desenvolvimento na área de biotecnologia marinha e consultoria em microbiologia. Então, eu acho que você faz bastante pesquisa lá, né? Com certeza. Minha base toda é questão de pesquisa mesmo, de laboratório, visão de pesquisador mesmo. Uhum. Então, desde o desenvolvimento do projeto, a solução de um problema do cliente, toda ela é voltada com conhecimento científico, né? Então, é muito importante essa base e esse desenvolvimento. Só que é importante ter o olhar aplicado para aquilo. Enxergar o que está desenvolvendo como ciência e vendo qual é o impacto que isso pode trazer.
independente do que está trabalhando, seja ciência básica, seja ciência aplicada mesmo, tentar enxergar além do que está fazendo naquele momento. Isso é muito importante. O Daniel... Desculpa, Carol, pode falar. Eu só queria comentar que eu acredito que ser cientista é mais do que fazer a pesquisa em si, né? Tipo, acho que todo mundo tem que ter um pouquinho de cientista em si, independente do que trabalhar, sabe? Então, acho que independente da pessoa ter feito ciência, sair para o mercado de trabalho e não trabalhar com pesquisa diretamente, ela tem aquilo faz parte dela, né? Então, certamente ela vai aplicar metodologias que ela aprendeu para resolver problemas, seja lá trabalhando com vendas técnicas ou sucesso do cliente ou qualquer outra área. Então, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de cientista, sabe? Eu acredito que fazer ou não pesquisa é maravilhoso, né? Mas isso não é tudo, né? O cientista não necessariamente precisa estar dentro do laboratório. Então, a gente tem que ter cientista por tudo. Divulgando ciência, fazendo um monte de coisas. A gente tem aqui o Daniel, Daniel Nogueira, lá no Facebook, conversando com a gente, falando que ele é biólogo e tem interesse em se especializar na área de biotecnologia. E se vocês indicam algum curso profissionalizante ou pós-graduação para melhorar o currículo. Eu não sei de onde você é, Daniel. Então, as indicações são muitas no Brasil todo, mas sem saber de onde você é exatamente é mais difícil. Mas vocês querem indicar? Vocês acham que é possível indicar? Uma coisa interessante que é para ele ver, ele quer trabalhar com biotecnologia, mas que área da biotecnologia? E daí, a partir disso, começar a procurar os cursos, seja de especialização, seja de pós-graduação, que tenham esse direcionamento da área que ele gostaria de trabalhar, né? Isso é bem fundamental no momento de escolher, curso de graduação, curso de pós-graduação, especialização, é fundamental isso. A gente tem umas dicas aqui, a Priscila está falando que, no caso, a pós-graduação, desculpa, Priscila não, a Ana Cristina está falando que tem um site que se chama CEP, com cursos de curta duração, e a Sociedade Brasileira de Microbiologia também oferece cursos excelentes, né? Então, de repente, vocês podem procurar nesse site do CEP, e também na Sociedade Brasileira de Microbiologia, eu acho que é uma dica, né? E estão perguntando mais um pouco sobre mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem que fazer um outro, assim, só para mercado de trabalho, né? Porque eu acho que realmente, eu não sei se eu atendi a todos, eu não sei se eu consegui pegar, acho que sim, eu acho que eu falei de quase todos. Acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu esqueci de alguém pode falar por aí. Enquanto isso, eu vou me despedindo das meninas. Eu acho que eu falei de todos. Também qualquer coisa, vocês podem entrar em contato direto com a gente nas nossas redes sociais, por e-mail. A gente está sempre à disposição para conversar, para às vezes tirar aquela duvidazinha que está batendo e tá aí, ou que seja para conversar mesmo. Às vezes a gente precisa ter uma pessoa para compartilhar e a gente está aí para isso. A gente adora conversar, viu? A Micaele só está falando quais tipos de curso vocês consideram importantes serem feitos ainda na graduação, para se preparar para o mercado de trabalho. Eu diria... Desculpa, tem uma pergunta que eu esqueci. Depois dessa, é a última. Eu realmente me perdi. Então, vai respondendo essa que eu falo mais uma, tá? Tá. Eu acho que, assim, depende do que direcionamento você quer dar para a sua carreira, né? Como eu falei, se você quer atuar na indústria farmacêutica, por exemplo, tu tem que ver o que as indústrias farmacêuticas pedem dos profissionais. Elas pedem que eles tenham cursos de, sei lá, gestão da qualidade. Então, procure cursos alinhados com o que você quer trabalhar. E daí volta para aquele ponto do autoconhecimento. Tu tem que saber o que tu quer, tem que saber no que você é bom, no que tu tem talento, no que tu tem vontade de trabalhar. Isso é difícil mesmo, né? Às vezes a gente tem que experimentar um pouco. Mas já escolha de acordo com o que você quer. Mas eu diria assim, leia um pouco, estude um pouco sobre gestão da qualidade, que isso aplica em qualquer indústria. Acho que se você quer ir para a indústria, né? Projetos também é bom. Gestão de projetos.
A Maria Paula, ela está perguntando aqui sobre, primeiro, se vocês conhecem outras empresas além da Johnson que aceitam biotecnologistas, e também se vocês já entraram em contato com o pessoal do laboratório de carreira, que poderia ser uma parceria boa. Então, empresas que aceitam biotecnologia, a gente citou algumas aqui, como, por exemplo, a Ambev, Nova Zymes, se seguir na questão